hoje é um tema geral, que é bem comum no consultório, que é o inchaço nas pernas. Quais são as causas, né? Então, tem várias causas, de problema de coluna, de problema de hormonal, de varizes, de outras coisas também. Nós preparamos aí alguns slides, ó. Esse paciente é inchaço, ó. Inchaço dá para caracterizar bem. Tem uma perna bem mais inchada que outra, mas ambas, todas as duas, se você aperta, você vê que está mais inchado. E existe um inchaço e está mais inchado à esquerda, né? Bem, o próximo slide. Bem, isso aí é também para mais um inchaço, normalmente está vermelho, isso aí normalmente é uma erisipela, é uma infecção de pele que dá inchaço na pele e subcutâneo, termina inchando a perna toda. Outro slide, por favor. Isso aí são as varizes. Quanto mais sangue, mais inchaço. Se o sangue não está subindo em direção ao coração, porque ele vai até o pé, até o dedo do pé, vindo do coração, e volta para o coração através das veias, né? Isso aí, paciente com edema, novamente, mais o próximo, por favor. E aí, a exuberância de paciente com muitas varizes, né? Lógico que uma perna cheia de varizes vai ter mais sangue, vai estar mais quente, vai dar outras coisas, vai dar alterações de pele, pode provocar, inclusive, úlceras, feridas nas pernas. Então, é interessante que o paciente, sabendo que tem, aparecendo algumas varizes, procure um especialista para que ele cuide disso. O tratamento vai de cirurgia de varizes ou uso de meia. Comprimindo isso aí, funciona como o Nelson falou na cueca, mas aí é benéfico, porque quando a gente espreme as varizes com meia elástica, vai diminuir o sangue, vai diminuir a temperatura, vai diminuir todo o efeito do excesso de sangue na perna do paciente. O próximo, por favor. Bem, o inchaço também é bem comum ser provocado por coluna. A coluna desvia também os vasos, diminui o caminho certo que o sangue passaria. Ele passaria reto, ele passa torto. Então, ele também provoca edema. Outros slides, o próximo, por favor. Outro de escoliose. Vamos. Outra causa também muito importante para inchaço nas pernas é problema cardíaco. Paciente, olha, é natural que com o passar do tempo nosso músculo do corpo todo fica mais flácido a partir do momento que você fica mais velho. E é uma coisa muito boa ficar velho, né? Quem não fica velho morre antes. Então, o coração, ficando velho, ele vai ficar mais flácido, vai ter todos os problemas de qualquer músculo. E ele não vai conseguir. Ele tanto manda o sangue para as pernas, como também ele puxa o sangue das pernas. Então, eles estando mais fracos, vai diminuir tanto o mandar como o puxar sangue para ele. Então, insuficiência cardíaca também dá inchaço nas pernas. Normalmente é bilateral. Problema de rim também. O rim é aquele que depura e joga o excesso de líquido junto com impurezas que nós comemos, nós ingerimos. Então, se você não coloca o excesso de líquido para fora através dos rins, vai ficar com excesso de líquido e vai dar inchaço não só nas pernas, como nos braços, em qualquer lugar do corpo. Porém, as pernas é o local mais baixo, mais distante do coração, então pensemos que o coração da gente é a nossa caixa d'água. Tudo que ficar abaixo dela vai inchar. Então, uma das coisas que a gente faz nesses casos, Nelson, é simplesmente colocar o paciente deitado com as pernas para cima, vai ficar mais próximo do coração e termina melhorando, né? Pacientes que ficam com inchaço nas pernas e teimam em ficar sentados, eles vão se prejudicar, porque eles têm de ficar deitados com pernas para cima. E além de todo o tratamento para as causas do inchaço. O próximo, por favor. Próximo slide. Tireoide é outra, porque se você tem excesso de hormônios da tireoide, você vai aumentar o metabolismo. O contrário também existe. Então, você pode ter inchaço tanto pelo hiper como pelo hipotireoidismo, que é o excesso dos hormônios ou a diminuição dos hormônios. É uma coisa que a gente tem de pesquisar. Próximo, por favor. Próximo slide. E a supraadrenal. A supraadrenal produz o corticoide, né? São hormônios naturais que nós produzimos. Também existem os artificiais, mas a nossa glândula adrenal, que também pode ser chamada suprarrenal,
produz hormônios que, em excesso, pode inchar. É tanto que o povo que costuma tomar corticoide diz assim, eu estou inchada porque eu tomo corticoide. Então, é outra coisa que a gente tem de perguntar ao paciente quando chega com queixa de inchaço, é se ele toma corticoide, se ele toma algum... Tem remédios que dão inchaço. São efeitos colaterais que em alguns pacientes têm e outros não. Então, isso é muito particular. Porém, essas são as principais causas. Outra coisa também que causa muito inchaço nas pernas é câncer de útero, é qualquer tipo de câncer, porque tem uma alteração no metabolismo da proteína. Então, diminuição de proteína, paciente com anemia e outras coisas assim que diminuem proteína no corpo, vai dar inchaço. Então, o paciente que chega no médico o médico tem de investigar todas essas causas. E, principalmente, o paciente tem de levar a informação, porque a informação é o paciente que dá para a gente. Eu costumo dizer, Nelson, que a medicina é feita como um quebra-cabeça. Se eu tenho muitas peças para juntar, eu vou saber qual a imagem que vai ter aquele quebra-cabeça. Se eu só tiver uma peça, eu vou ficar voando. Então, se o paciente me traz a data mais ou menos do início, se ele fala direitinho ou consegue fazer com que a gente entenda qual a queixa dele e levar principalmente os exames anteriores, que não servirão para eu saber a doença dele. Se bem que às vezes algum médico passado, porque o paciente chega para a gente, Nelson, diz assim, eu passei no doutor, ele pediu esses exames e não deu nada. Eu já descobri câncer, Nelson. Em exames que o paciente disse que o outro médico tinha dito que não tinha nada. Bem, e como o paciente também às vezes não entende o que o médico fala, eu não sei qual foi o problema. Se foi o médico que falou e ele não entendeu, ou se o médico realmente não diagnosticou uma coisa que estava evidente naquele exame. Outra coisa, o paciente tem de levar o nome dos remédios que toma pela interação medicamentosa. Tem medicação que, juntando com outra, vai dar inchaço. Então, por favor, quando você procurar seu médico, procure levando essas informações. Você vai dar muitas chances dele acertar. Tá? E outra coisa mais importante, nem sempre a gente acerta na primeira vez. Então, o retorno àquele médico é muito importante, porque às vezes ele começou a coisa, não conseguiu melhorar a doença que o paciente estava reclamando, mas quando o paciente retorna, ele já tem uma ideia. Se procurar outro médico, o outro médico vai vir sem informação do remédio, do que estava pensando, dos exames e tudo mais, começa tudo de novo. Termina o paciente andando de médico em médico, não descobrindo por quê. Porque ele não deu chance ao primeiro médico acertar com o retorno que tem que ser feito com o médico primeiro. Obrigado. Você está falando na questão da continuidade, né? Sim. Continuidade são duas coisas fundamentais. Isso que o Caio falou é a continuidade do mesmo profissional para que dê a continuidade no teu tratamento. Ele começa a raciocinar numa primeira consulta, continua raciocinando na segunda e assim por diante. Quando você imediatamente troca de profissional, é lógico que qualquer um pode trocar, quem escolhe o profissional é o próprio paciente, então ele tem que se sentir bem, satisfeito com o atendimento daquele profissional. Caso ele não se sinta bem, não se satisfez, ele tem todo o direito de realmente trocar de profissional. Mas o que eu falei para você, para a gente, leve os exames, leve a receita dos remédios, porque aí dará chance tanto ao médico que atendeu primeiro acertar, quanto o segundo que você trocou porque não gostou do primeiro, também já saber aonde o bonde está andando, né? Para não começar tudo de novo, além de fazer mais barato, porque os exames às vezes não precisam ser repetidos.